Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Não, não está. Mais um vexame do Vasco da Gama, de novo na Copa Sul-Americana e desta feita tomou de 4-0 no jogo em Quito para o Independiente Del Valle. É verdade que começou até bem, mas o Lucas Piton foi expulso aos 9 minutos do primeiro tempo e aí a coisa ficou muito difícil. Só deu o time deles, o Vasco recuou bastante, ficou lá atrás e não conseguiu sequer fazer uma boa jogada depois da expulsão dele, do Lucas Piton. Ele acabou pisando no pé do adversário, o VAR chamou e ele foi expulso. Bem, o Vasco perde de 4-0, tem que reverter esse resultado na terça-feira em São Januário, mas dificilmente vai conseguir. Além de ter perdido de 4, a equipe não se ouve bem. E, infelizmente, o Maurício Lemos participou aí de 3 gols, né? A bola bateu nele e tal, aquela coisa toda. Fez um pênalti ainda desse mercado, de 21 anos, muito bom jogador, e o Léo Jardim defendeu o pênalti cobrado pelo Casares, aquele mesmo que jogou pelo Atlético Mineiro aqui no Brasil. Vamos ouvir então o que tem a dizer o técnico Fernando Diniz. Falou sobre você jogar na altura, em jogos de altitude, quando jogou com o Casablanca, perdeu na última jogada, no jogo com o Casablanca na última jogada. Hoy un partido que lo que en un contexto diferente a la expulsión que le saca del libreto, que lo venía haciendo muy bien. ¿Qué espera a este Independiente en Brasil Pro? Eu acho que primeiramente, boa noite. Eu acho que a expulsão são duas coisas, né? Na sua pergunta. Jogar na altitude aqui sempre é difícil. Já tive aqui algumas vezes. Os times brasileiros, quando vêm aqui, sofrem para jogar. Mas a gente chegou antes, a equipe estava bem adaptada. Acho que se não tem a expulsão, a história do jogo ia ser muito diferente, pela maneira que a gente começou o jogo. E a expulsão ficou muito mais difícil as coisas para a gente. Que o plano era marcar alto, como estava marcando, a gente teve que baixar as linhas de marcação. E a gente quase consegue virar 0-0 o jogo. A gente estava sofrendo muito cruzamento. E aí, no segundo tempo, a gente tentou deixar a área mais alta. E acabou que não funcionou a substituição e a gente tomou os outros gols. Agora é pensar no jogo do Brasil. A gente tem condições de fazer o placar lá também. E na terça-feira a gente se preparar para fazer do melhor que a gente puder lá no nosso campo. Fernando Diniz, Felipe Rionde, a hora do Vasco aqui. No dia 2 de junho, se eu não me engano, Carlos Amorim, CEO da Vasco SAF, ele fala que o planejamento seria te entregar reforços até a volta das férias, por volta do dia 21, para que você iniciasse o trabalho com os novos reforços chegando para compor o elenco. Esse planejamento não aconteceu e, obviamente, nós sabemos que o futebol brasileiro é um futebol resultadista e tudo história do treinador. Como a gente está num momento importante da imprensa, depois que o Felipe Luiz foi bem sincero, eu queria perguntar para você o seguinte: quão prejudicial é para o seu trabalho essa falta de planejamento e também a morosidade do Vasco no mercado, sendo que o senso de urgência não existe? Não tem caça às bruxas. O Vasco tem as suas limitações financeiras. Quando eu vim para cá eu sabia disso. Existia um planejamento, mas para contratar é difícil. Não adianta, a gente não tem o dinheiro para contratar. Tem nomes assim, eu gostaria de trazer jogadores para cá, que a gente não tem condição financeira para trazer. Porque é caro, a gente conseguiu trazer o Thiago Mendes, e a gente precisa trazer poucos jogadores que venham com o que a gente acredite que possa dar certo. Então, eles estão se movimentando. De fato, a gente não conseguiu entregar mais nomes, mas está todo mundo se mexendo. A gente não tem caça às bruxas aqui. É um planejamento. A gente hoje, o jogo, a gente tomou 4 gols. Por conta disso, tem uma irritação do torcedor, e tem que ter mesmo. A gente tem que respeitar. A gente tem que melhorar o time, procurar fazer bons jogos, ganhar as partidas que a gente tem que ganhar.
e esperar que os reforços eles cheguem, que eles consigam entregar os reforços. Mas eu sei que eles estão trabalhando, estão se empenhando para trazer os jogadores. Boa noite, Diniz. Patrícia, BTV Esportes. Diniz, seu jogo funcionou, seu estilo de jogo funcionou até os 11 minutos. Depois da expulsão, ficou desconfigurado. Por que manter o Verratti e não o GB que daria mais velocidade ao ataque? Não, mas o problema não é o GB já foi uma surpresa, talvez ninguém esperasse que ele fosse sair jogando. O Verratti está muito mais treinado. O Verratti, apesar da idade, é um jogador que tem quase todo jogo a maior quilometragem. E o jogo nem ia ficar um jogo para contra-ataque toda hora. E é quem está mais treinado para fazer a função ali naquele momento. Então não é só pensar num aspecto do jogo que parece que se ficasse o GB a gente ia ganhar de 3-1. Ganhar de 1, não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Verratti cumpriu a função tática dele, que era para compor ali, para ajudar na marcação. E ele está mais adaptado para fazer a função, então por isso que ele ficou. A gente não sabe também até que ponto que o GB ia aguentar o jogo na altitude, jogando com a menos. Não queria ter tirado, botei com bastante convicção, que é um garoto que eu tenho acompanhado desde que eu cheguei aqui no Sub-20, trouxe para cá, fui preparando o GB para ele poder jogar. Ele estava muito bem no jogo, infelizmente teve a expulsão, e a minha opção foi tirá-lo, por os outros jogadores estarem mais treinados e saber da parte tática aquilo que eles teriam que fazer. Fernando, acá Sebastián Munizaga de Chile. Mi pregunta es que en Chile se habla mucho de un interés que existe de Vasco sobre Alan Saldini, un zaguero uruguayo que juega en Colo-Colo y usted lo enfrentó con Fluminense en la Copa Libertadores de 2023. ¿Existe un interés de Vasco, de usted, sobre Alan Saldini para poder ficharlo essa temporada? Eu joguei contra, é um jogador que eu gosto muito, Saldívia, mas essas contratações é de interno. A gente não vou falar de nomes, a gente está trabalhando internamente nas necessidades que a gente acha do elenco. Mas é um jogador que eu gosto. Fernando, buenas noches, Nicolás Moncita para Machi Deportes. Fuera de la expulsión, ¿cuál crees que es la principal autocrítica que podrían hacer y cómo revertir el resultado para el partido que se viene allá en Brasil? Hablamos con los dirigentes de Independiente y decían que para ellos tampoco estaba en presupuesto este 4-0 de cara a lo que se vino el compromiso de Vasco. Muchas gracias. A gente preparou o time da melhor forma para jogar lá em São Januário. A gente sabe que é difícil reverter, mas não é impossível. A gente vai fazer o nosso melhor lá, a gente tentar a classificação até o último instante. Profesor, pensando en la diferencia que parecería demasiado amplia, pero juegan en casa con su gente, ¿cómo puede aportar eso que el equipo pueda encontrar fortaleza en algo que da la sensación que el día se complicó y terminó sin salir lo que estaba presupuestado para ustedes? ¿Cómo se hace fuerte de eso? O Matheus, que fala, entendi a pergunta toda. Forte em casa, como você forte em casa, pensando que a diferença é pensando no placar que é usar o fator do cara para resolver. Bom, a gente vai contar com o apoio da nossa torcida e a gente vai fazer o melhor possível. É um resultado difícil de reverter, mas não é impossível. A gente vai lutar até o final. Aí o técnico Fernando Diniz e as suas considerações a respeito desta derrota do Vasco da Gama. Bem, a opinião é sua. Deixa aí o seu comentário. O que você acha, como você viu o jogo, como que você analisa esse resultado e o pra frente do Vasco da Gama, que em 2 jogos levou meia dúzia de gols. E não é culpa do Léo Jardim, não. Certo? Se inscreva aí, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante a sua participação, a sua ajuda e fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.